prazer, em primeiro lugar, uma boa manhã. Agora são 10h26, hoje é domingo, dia 12 de junho de 2022, como dia dos também conhecido, né, como Dia dos Namorados. Estou pagando agora a dívida, porque sexta-feira e sábado não veio ninguém. Eu estava no cansaço, sexta-feira saí do trabalho, sábado de manhã até 10 alguma coisa eu estava em casa, mas eu fui na Pedra de Guaratiba. Voltei o pó. Enfim, descansei 2 dias, agora eu vou pagar 2 dias de monitoria que eu não dei, mais o domingo também. Então hoje eu tenho algumas horas de gravação para fazer, tá? Algumas boas horas de gravação para fazer. Então vamos lá, esse exercício 1.5, ele diz o seguinte: um pistão de massa m igual a 2 libras-massa desce por um cilindro de diâmetro DI igual a 6 polegadas, com velocidade de 3 pés por minuto. Determine a viscosidade do óleo lubrificante em centipoase. Então, ele já amarra a sua unidade de saída. Suponha perfil de velocidade linear. Tá? Então, a gente vai fazer uso daquela hipótese que nós conversamos em encarnações anteriores. Tá? Vou deixar uma coisinha aqui preparada. Tudo bem. Maravilha. Uma vez dito isso, a gente já sabe que a primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? É selecionar. Vamos colocar aqui. Deixa eu um pouquinho mais torta isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o sistema de coordenadas. E em seguida, tá? Nós temos que posicionar a origem. Minha cara tá na frente, né? E apontar as direções. Então aqui nada complicado, nada que a gente não tenha visto antes. Mas nós temos aqui um pistão que está passando ali dentro de um cilindro e tem uma camada de óleo lubrificante separando os dois. Então, nada mais justo do que vou colocar aqui, nós iremos trabalhar em coordenadas cilíndricas. Então já fica aí, esse vai ser o nosso sistema de coordenadas, tá? Vamos lá, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. O que a gente pode fazer então? Vamos fazer, né? Orientar e posicionar. Coisa mais importante quando a gente tem um sistema de coordenadas cilíndricas é já posicionar o nosso eixo, tá? Então eu vou passar aqui o eixo. Olha, eu não li o desenho com paciência, então já dá para perceber que aqui a gente tem tá, o nosso sistema de coordenadas já posicionado e definido no nosso problema. Então, o que eu falei é válido, mas isso já foi feito no comando do exercício. Não preciso necessariamente eu mesmo montar o meu sistema de coordenadas. Uma vez dito, tá, o que a gente pode fazer? Já que ele quer determinar a viscosidade de um óleo, e olha, vamos colocar aqui. Eu sei que óleos, no geral, são fluidos newtonianos. Os óleos, no geral, eles têm um comportamento de fluido newtoniano, tá? A grande maioria dos óleos. Eu não falo todo, porque, primeiramente, todo é uma palavra muito forte. Assim como todo, sempre, nunca, jamais, são palavras muito fortes. A gente tem que ter cuidado. Por quê? Toda regra tem que ter a sua exceção. Essa é a regra sobre a regra. E aí você entra num paradoxo. Mas enfim, nós vamos entrar aqui e começar a filosofar em mecânica dos fluidos. Só McFlu já é ruim o suficiente. Então, os óleos, no geral, eles são fluidos newtonianos. Essencialmente, eu estou querendo dizer o seguinte:
vale a lei de Newton da viscosidade, tá? Então, a gente vai ter alguma componente do tensor tensão, vai ser igual a menos μ dV e uma direção, tá? Primeiramente, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a gente tem o fluido, quando ele perceba esse pistão aqui, ele desce, tá? Ele desce com uma velocidade. Se bem que isso aqui está horrivelmente torto. Pronto. O nosso pistão aqui, ele desce com uma velocidade v. Então, nessa parede, nesse recheio aqui entre o cilindro e o pistão, você vai ter o desenvolvimento de um perfil de velocidade, tá? Perfil de velocidade que vai ter uma cara mais ou menos assim. Por quê? Porque a gente já pressupôs que ele é linear. Mas se a gente olhar para esse desenho do perfil de velocidade, a gente consegue perceber algumas coisas. Primeiro, a velocidade que o fluido desenvolve é uma velocidade na direção z. Olha, essa direção aqui e a direção z do sistema de coordenadas são paralelas. Então, é essencialmente a mesma coisa. Então, nós vamos ter aqui dvz, significa que o meu fluido ele se move na direção z, ele se move na direção axial, e essa velocidade da direção z, tudo bem, ela existe, mas ela varia com quem? É fácil perceber que quando eu estou indo do cilindro, do pistão, vamos colocar aqui, quando eu estou indo do pistão para o cilindro, nossa, ficou ridículo isso, né? Quando eu estou indo do pistão para o cilindro, eu estou mudando a minha posição radial, tá? Eu estou mudando de raio. Então, essa velocidade na direção z varia com o raio. Então, significa que nós temos uma tal de RZ. Lembrando que esse primeiro índice, ele representa a normal ao plano de aplicação da força. E aqui, esse segundo índice, ele representa uma direção da força. Tá? Eu sempre gosto de relembrar essa definição da notação indicial de cada componente do tensor-tensão. Por quê? Porque, às vezes, nem sempre é fácil visualizar as velocidades que você tem e com quais direções do sistema de coordenada elas variam. Então, essa definição da notação indicial, ela pode vir ao nosso resgate. Como é que a gente pode interpretar ela? Ora, a primeira coisa, vamos melhorar um pouquinho esse desenho aqui. Vamos desenhar o nosso cilindro com uma vista assim um pouco de cima. Tá? Eu estou aqui com o meu copo. A gente vai desenhar uma vista assim, olha, mais ou menos de cima. E vai acontecer o seguinte. Pronto, tá aqui o nosso pistão. Tá? A primeira coisa que a gente vai entender é... Vamos primeiro identificar o plano de aplicação da força. Olha, o fluido... Deixa eu colocar aqui só um pontilhadinho. Maravilha. O fluido está em contato ali só nas paredes, tá, do meu cilindro. O topo e o fundo do pistão, eles estão quietinhos, lindos e maravilhosos. O meu fluido está só em contato com a parede, ou seja, só com essa parte lateral aqui do meu cilindro. E aí, perceba, isso me descreve o plano de aplicação da força. Eu quero a normal, tá? Então, a normal é um vetor que ele sempre vai apontar, vai ser normal à superfície, então ele vai fazer um ângulo de 90 graus, e a normal ela sempre vai de dentro para fora, tá? Então, tá aqui alguns vetores normais, tá? Para esse problema. Deixa eu botar até um aqui atrás. Pronto. Todos esses vetores são normais à parede do meu cilindro, tá? Então, isso aqui é um vetor normal, isso aqui é um vetor normal, isso aqui é um vetor normal, isso aqui é um vetor normal. Perceba o seguinte, todos esses vetores normais aqui que eu estou mostrando para vocês, eles apontam na direção radial. Tá? Então, é isso que a gente entende
por normal ao plano de aplicação da força. A direção da força é fácil da gente enxergar. Ora, se esse pistão ele está o quê? Está caindo, tá? Ele desce, tem alguma força ali atuando. Se não tivesse força atuando, ele estaria em repouso, tá? Mas enfim, se ele cai é porque tem força atuando. A força especificamente responsável por esse fenômeno pouco me interessa. Eu não quero saber. Pode ser uma corda que está puxando ele, pode ser a própria força peso, pode ser N forças diferentes. Mas existe uma força atuando ali, tá? E ela vai ter que ter uma certa direção. Lembra? Todo vetor, módulo, direção e sentido. A direção dessa força, olha, se é para fazer esse cilindro cair, tem que ser uma força na direção Z. Tá? Então, a próxima coisa que a gente pode fazer aqui é aplicar a nossa hipótese. Tá? Vamos colocar aqui. Se... Cadê? Me dá um Ctrl Z, por favor. Se o perfil de velocidade é considerado linear. Se a gente considera o nosso perfil de velocidade linear, eu posso aproximar a nossa derivada através do uso de diferenças. Tá? Então, a gente vai ter aqui que a tal de RZ é igual a menos μ delta VZ divide por delta R. Tá? E aí, como eu já comentei, a gente vai abrir, tá, a nossa derivada a nossa diferença em um termo positivo e um termo negativo. Tá? O termo positivo geralmente corresponde ao ponto que tem maior quantidade de movimento, isso é, maior velocidade, e o negativo é menor quantidade de movimento, menor velocidade. Lembra que o ponto que eu escolher, ele preciso conhecer a velocidade do fluido nesse ponto e a sua posição dentro do meu sistema de coordenadas. Tá? Então, tá aqui. A gente geralmente pega um ponto nos extremos. Tá? Então, o fluido que está em contato com o meu pistão, ele tem a velocidade de queda do pistão V e a sua posição, de acordo com o sistema de coordenadas, é o raio do pistão. Sinal negativo, porque agora eu vou tratar da posição de menor quantidade de movimento, que é o cilindro. O fluido que está em contato com o cilindro está fixo, não tem velocidade, e vai ser o raio do cilindro. Tá? Então, a gente vai obter que a tal de RZ é igual a menos μ V. A diferença entre os dois raios, tá? Isso aqui é um raio, esse é o raio do pistão, esse aqui é o raio do cilindro. A diferença entre os dois é justamente a folga, tá? E essa folga eu vou representar através da letra grega epsilon. Lembra-se que o cilindro é maior do que o pistão, então vai ficar menos epsilon. No final das contas, melhor essa letra. No final das contas, a gente vai concluir que a nossa tal de RZ, ela é menos com menos aqui vai dar mais, tá? Vai ficar μ V divide por epsilon. Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Aliás, eu só vou avisar agora, eu estou insistindo no epsilon, tá? Não é uma escolha muito boa, porque esse epsilon vai significar outra coisa no andar da disciplina. Então vamos usar esse delta minúsculo aqui, que a gente usa só para isso, não vai ter nenhum problema. Então fica aí, μ V sobre delta. Tá? Então, como o meu objetivo é encontrar a viscosidade, então vamos colocar aqui, isolando a viscosidade, como esse é o meu objetivo, então a gente vai ter o seguinte, que a viscosidade dinâmica μ vai ser tal de RZ, multiplica por delta, divide por V.
Então, eu preciso conhecer, só tenho uma equação até o momento, preciso conhecer todas as coisas. Delta a gente consegue calcular, então eu tenho a velocidade v, é alguma coisa lá em pés por segundo, então falta a tal de RZ. E eu preciso, então, encontrar alguma coisa que me diga o valor dessa tensão, porque agora não tem esse dado, tá? Não tem nenhuma informação aqui e nem tenho como calcular usando só as informações que estão no comando. O que eu posso fazer? Eu posso me recordar da definição de tensão, tá? Se eu me recordar da definição de tensão, a tensão, tá? Ela é definida como força cisalhante dividido pela área de contato com o fluido, tá? A força cisalhante a gente já conhece. É a própria força-peso. Agora sim eu preciso conhecer a força. Quem é que vai estar causando o cisalhamento? Olha, esse cilindro ele tem um certo peso aqui, tá? Vamos botar de azul, ele tem um certo peso. E essa força-peso é a mesma força-peso que vai estar atuando ali na parede, tá? E a gente vai ter também um atrito viscoso dentro do fluido com mesma direção, mas sentido contrário. Lembra lá das leis de Newton, ação e reação. Mas, enfim, eu só preciso saber disso. Que a própria força F é o peso, tá? É o peso que é igual à massa que a gente tem, que multiplica a aceleração da gravidade, e a área vai ser a área de contato, tá? Que corresponde à parede do cilindro. Eu já comentei, vai ser a circunferência, vai ser o perímetro de um círculo, também conhecido como comprimento de um círculo. Se você não lembra da expressão, lembra do seguinte, tá? Vamos botar aqui um lembretezinho. Qual é a definição de π? Π é comprimento de um círculo dividido pelo diâmetro do círculo, tá? Então, aqui, o comprimento do círculo é π diâmetro. Então, a gente pode usar isso daqui para encontrar o perímetro, o comprimento de qualquer círculo. Nesse caso aqui, o diâmetro vai ser o diâmetro do... vamos colocar aqui o diâmetro do pistão, tá? 5,98 polegadas. Então, vai ser... Deixa eu botar aqui. É π, diâmetro do pistão, que multiplica a altura. Então, é o nosso clássico πdl. Vamos lá, então. A gente já pode substituir no que a gente encontrou lá em cima para a viscosidade. Aqui, ó. Então, vamos lá. A gente vai ter que μ vai ser igual a massa, que multiplica a gravidade, o π, o diâmetro do pistão, L, delta, divide por V, tá? Então, essa é a nossa expressão aqui para encontrar a viscosidade do fluido. Lembre-se, eu já sei que eu posso parar aqui, por quê? Porque eu conheço massa, conheço o diâmetro, o comprimento, tá, do meu pistão, a folga delta, consigo calcular, e a velocidade v. O resto aqui, π e g, tá, são dados, então não preciso me preocupar. Já é conhecido antes mesmo de começar a fazer o problema. O problema que a gente tem agora, resolvi. Conheço uma expressão matemática que me permita calcular essa viscosidade, só que as unidades, os valores, dolorido, tá? Por quê? Porque está tudo no sistema inglês e ele quer em unidade do CGS, tá? Eu poderia passar tudo por SI e converter no final, é uma proposta para resolver esse problema, ou já posso resolver tudo direto no CGS, tá? Não tem nenhum problema. O CGS ele é bom, em especial, quando você está trabalhando em laboratório, tá? Que são massas pequenas, velocidades pequenas, comprimentos pequenos. Ele é muito útil nesse contexto. Tá? E também, com pouquíssimo trabalho, você consegue passar ele para o sistema internacional, diferente do sistema inglês, que aí os fatores de conversão
são um pouquinho mais complicados. E o CGS por SI é só um 10 elevado a alguma coisa, provavelmente, e você resolve o seu problema. Mas vamos lá. Então, tá aqui, o único detalhe é trocar essa massa Mzinho por uma massa Mzão, para ficar igualzinho, do mesmo jeito que está lá no comando do exercício. Então, vamos botar aqui Mzão G. A próxima coisa, então vamos fazer o que eu acabei de falar, é harmonizar as unidades do problema. Vamos então aqui harmonizar as nossas unidades. A primeira problema que a gente tem aqui vai ser a nossa... Deixa eu só ajeitar aqui a mesinha. Vai ser a nossa massa M. Opa, cadê aqui? Vai ser a nossa massa M, que é igual a 2 libras-massas. Então a gente vai ter que catar aqui um fator de conversão, tá? Então vamos lá aqui. O que a gente tem aqui? A nossa tabela de propriedades físicas. Vamos vir aqui na questão de massa, tá? Então é só porque aqui nessa tabela ele diferencia libra massa de libra força, tá? Então uma libra é 453,6 gramas, tá? Então, deixar isso aqui registrado. Vou botar aqui no cantinho. Uma libra é igual a 453,6 gramas. Então, 2 libras-massas vai ser essencialmente... Olha, lembra que o que isso aqui é algebricamente, sem alterar o significado? É 2 vezes 1 libra-massa, tá? E 1 libra-massa é 453,6 gramas. Essencialmente, a massa M vai ser 2 que multiplica 453,6 gramas, que vai dar 0, aliás, não é 0, isso já é em quilograma. Vai dar 907,2 gramas. A próxima coisa que a gente tem que harmonizar aqui é a gravidade. É 980,665 centímetros por segundo ao quadrado. O π a gente já conhece. O próximo problema, então, acaba sendo o diâmetro do pistão, que é 5,98 polegadas. Não podemos nos esquecer que 1 polegada aqui é igual a 2,54 centímetros. Então, a gente vai ter 5,98 que multiplica 2,94. A gente vai encontrar como resposta 15,1892 centímetros. A próxima coisa vai ser o comprimento L do meu pistão. Vamos só deixar registrado aqui. Esse é o nosso comprimento L, tá? E esse aqui é o diâmetro do pistão. Então, o comprimento L, se bem que isso aqui pode causar ambiguidade, o comprimento L vale 6 polegadas. Então, a gente simplesmente vai ter 6 que multiplica 254. E a gente vai encontrar 15,24 centímetros. O próximo vai ser a folga delta. Tá? A folga delta ela é o diâmetro do cilindro menos o diâmetro do pistão. O cilindro ele tem 6 polegadas. Aliás, tá? Só muito cuidado aqui. Eu já estou calculando a diferença entre dois diâmetros, tá? É o lado esquerdo aqui com o lado direito, tá? Mas eu quero só, então isso vai me dar o quê? 2 vezes a folga delta. Então tem que tomar cuidado aqui e dividir por 2. Já ia me esquecendo.
Então vai ser 6 menos 6 polegadas é o diâmetro do cilindro, 5,98 é o diâmetro do pistão, divide isso por 2, tá? E a unidade é polegada. Então, vai ser 6 menos 5,98 divide por 2 é 0,01 polegada. Multiplica isso por 254, isso é igual a 0,0254 centímetros. Maravilha! A próxima coisa é a velocidade de queda, tá, do pistão, que é, nesse caso, 3 pés por minuto. Então, aqui o nosso trabalho é dobrado. Então, lembra que V vale 3 pés por minuto. Então, eu tenho que me recordar do seguinte. Faltou aqui o expoente. Vamos lá. A gente vai ter que um pé é conhecido como 0,3048 metros. E a gente vai ter também aqui que um minuto é igual a 60 segundos, tá? Então, eu vou ter que entrar aqui com 2 fatores de conversão na minha conta. Então, vai ficar 3 que multiplica. O pé ele vale 0,3048 e o minuto, lembra, eu só conheço, minuto elevado a menos 1, tá? Que a gente tem aqui. Então, 1 minuto vale 60 segundos e 1 minuto elevado a menos 1 são 60 segundos elevado a menos 1, que vai dar 60 a menos 1, tá? Coloca aqui o metro, que eu não botei antes, segundo a menos 1. E aí é só entrar com essa expressão numérica aqui na calculadora. A gente vai encontrar, aliás, né? Eu acabei causando dor de cabeça para mim mesmo. Eu vou tão no automático, eu não estou no CGS, um pé vai ser 30,48 centímetros. Então, deixa eu só ajeitar aqui. 3 que multiplica 30,48 centímetros por segundo. A gente vai encontrar 1,524 centímetros por segundo. Agora sim, eu posso substituir, tá, todos os dados do problema para encontrar o valor da viscosidade. Vamos então entrar com a nossa substituição. Mi vai ser igual. Vamos lá preparar. Mi vai ser igual 907,2 gramas. A aceleração da gravidade é 980,665 centímetros por segundo ao quadrado. Embaixo vai ficar π. O diâmetro do pistão é 15,1892 centímetros e o comprimento do pistão é 15,24 centímetros. Multiplica isso por delta, que é 0,0254 centímetros, divide isso por V, que é 1,524 centímetros por segundo, tá? Então, é isso aí. Vamos aprontar aqui a nossa parte numérica para poder botar na calculadora. Depois a gente faz unidades. Então, a gente vai ter 907,2 que multiplica 980,665 π que multiplica 15,1892 que multiplica 15,24 e aqui vai ficar 0,0254
1,524. Maravilha! Agora vamos botar aqui a parte de unidades. A gente vai ter então grama, centímetro, segunda menos 2. Embaixo vai ficar centímetro ao quadrado. Aqui vai ficar centímetro. E aqui embaixo vai ser centímetro por segundo. A gente já percebe rapidamente o seguinte, tá? Centímetro com centímetro é centímetro ao quadrado, que morre com esse que está aqui embaixo. Tá? Só um momentinho. Oh, meu mouse. Perdão pela pausa aqui, é que o cachorro tem uma mania chata de querer fugir. Tá? Não é que ele não goste de casa, é que a vizinha daqui de baixo tem 2 cachorros e ele adora fazer visita. E quando não quer fazer visita, ele vai correr no meio da rua entre os carros. Porque é assim que funciona. Enfim, em relação à unidade, a gente vai ter grama, centímetro a menos 1 segundo. Tá? Essa vai ser a nossa unidade final aqui. Então, o resultado vai ser grama, centímetro a menos 1 segundo. Então, só para confirmar aqui que está tudo correto, vamos ver na parte de propriedades físicas. Viscosidade é massa, comprimento a menos 1, tempo a menos 1. Sim, eu esqueci de manipular aqui o segundo, tá? Esse segundo a menos 1 morre com esse aqui para ficar tudo segundo a menos 1. Eu esqueci desse daqui de cima. Então, pelo menos a unidade de viscosidade está correta. Tá? Então, isso aqui é o poase, tá? Que a gente representa por Pzão. Então, vamos lá para a parte numérica que nos interessa. Pronto, tá aqui. Consegui achar a resposta, demorei só 26 segundos. Isso porque eu ainda errei, tá? Quando eu estava digitando. Então, é possível, tá? Tá aqui então. Vamos lá, a resposta vai ser 20,397. Vamos colocar aqui 20,38 poase, tá? O fator de mas ele não quer poase, ele quer centipoase, tá? Então, o que é o centipoase? O centipoase é justamente 10 a menos 2 poase. Então, aqui, um centipoase, ele é 10 a menos 2 poase. Se eu reorganizar isso daqui e passar para o outro lado, fica o seguinte: 10 mais 2 centipoase é igual a 1 poase. E isso aqui, de azul claro, eu posso levar para cá e fazer a substituição. Tá? Então, vai ficar 20,38, que multiplica 10 mais 2 centipoase. Então, isso vai ficar 2038 centipoase, tá? Então, lembra-se do seguinte que eu havia falado, tá? Algarismos significativos. Qual é a nossa limitação aqui? Olha, massa 2, diâmetro 6, velocidade 3, tá? Então, nós temos aqui muitos dados com um único algarismo significativo. Então, o que você pode dizer, tá? É que a viscosidade vai dar em torno de 2000 centipoase. Tá? Então, muito cuidado quando você, por exemplo, faz uma medição, como você representa esse dado para a pessoa, porque é muita diferença entre 6 e 6,000. Tá?
Para esse exercício só, não é muita dificuldade. É bem parecido com um exercício que a gente fez, acho que é o primeiro exercício, o 1.1, se não me falha a memória. Tá? Claro, não deixei só isso para hoje, tem mais. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Isso. Esse 1.6 ele é bom porque ele vai trazer alguns conceitos novos, tá? Vai trazer bastante coisa nova para a gente. E ele é um ótimo exercício para a gente aumentar o nível de dificuldade. Ele diz o seguinte, tá? O viscosímetro de cilindros concêntricos da figura abaixo, ele indica um torque de 3 libra-força pé quando o cilindro gira a 30 rotações por minuto. Qual é a viscosidade mínima do fluido? Admita perfil linear de velocidade. Tá? Então, a gente tem aqui um novo tipo de viscosímetro. Tá? Não sei se já foi apresentado para vocês. Os mais comuns são o viscosímetro de placa, viscosímetro de cone-placa e o de cilindro concêntrico também é um tipo de viscosímetro. Tá? E a geometria desse problema é um pouco diferente do que a gente está acostumado a tratar. A parte da parede aqui do cilindro, que eu vou marcar aqui de vermelho, essa parte aqui, daqui até aqui, esse pedaço aqui é fácil, a gente já resolveu antes, tá? A diferença aqui, por quê? Porque aqui, ó, para pensar, tudo é constante. Eu vou aplicar a lei de Newton da viscosidade. É menos μ, alguma velocidade variando com alguma direção. A velocidade na casca do cilindro ela é constante. A variação para a direção é constante, porque o perfil é linear. Então a tensão é constante. Se a tensão é constante, eu posso simplesmente dizer que é igual a força sobre área, tá? E depois relacionar essa força com o torque. Então, essa parte aqui é a parte fácil, tá? Eu falei rápido agora, mas a gente vai desenvolver pouco a pouco. O problema vai vir quando a gente for desenvolver essa parte aqui do fundo, tá? Por quê? Porque no fundo a velocidade do fluido não é constante. Ela é zero no eixo e vai aumentando conforme eu me aproximo das bordas. Então você vai ter uma velocidade variável e uma tensão variável. E isso traz um pouquinho mais de dificuldade no problema, porque a gente vai precisar fazer o cálculo das variações, também conhecido como um pouco de cálculo diferencial, para conseguir resolver essa questão do torque, tá? Então, vamos lá. Nós temos sistemas de coordenadas aqui nesse problema, tá? Não, não temos. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá? Eu vou definir dois sistemas de coordenadas. O primeiro fica aqui. Vamos botar aqui R e vamos botar Z, tá? Nosso cilindro ele também roda, então a direção θ vai influenciar alguma coisa. Aqui está no sentido anti-horário. Então vamos colocar aqui θ anti-horário. Tudo bem, eu posso definir vários sistemas de coordenadas. Na maior parte do tempo, um já basta. Mas aqui eu já estou adiantando para vocês o seguinte, tá? Vou ter que dividir meu problema em duas partes. Por quê? Uma parte vai ser toda constante e outra vai ter algumas variações. Então, eu poderia fazer com um só? Poderia fazer com um só, mas vai ficar um pouquinho de complicação desnecessária. Eu vou explicar isso mais adiante, tá? Então, tá aqui o nosso sistema de coordenadas e depois, tá, eu vou colocar ele aqui. Então, tá aqui RZ, θ continua no sentido anti-horário, tá? Essencialmente, eu só vou mudar a origem de posição, porque facilita a minha vida, tá? Mas, enfim, vamos lá. Já vou começar abrindo com o seguinte. Como existem geometrias diferentes neste problema, dividirei, tá, em uma parte para a casca do cilindro
e em outra para o fundo. Então, vamos lá fazer isso. Se é gráfico do domingo, toda hora você para. Enfim, como eu comentei, está dividido o problema em duas partes, uma piscina e uma para o fundo. Vamos começar então resolvendo a parte da casca do cilindro, tá? A gente já sabe que o nosso, vamos lá aqui, a viscosidade μ do fluido, como ele quer a viscosidade μ, eu já conheço que o meu fluido ele é um fluido newtoniano. Então, tá, a gente vai ter aqui que o fluido newtoniano vale a lei de Newton da viscosidade. Então, a gente vai ter a tal de alguma coisa é menos μ, tá? Nós estamos fazendo esse cilindro rodar. Então, a gente vai ter uma velocidade tangencial na direção θ, tá? E essa velocidade da direção θ varia com o raio. Então, a gente vai ter uma tal de Rθ aqui no nosso problema. Pausei de novo aqui só porque eu fui verificar. Primeiramente, o almoço está saindo agora, já são 11h40, né? E a gravação não tem 40 minutos. Eu comecei 10 e alguma coisa, já é 11h40. Vocês terem noção de quanto tempo já se passou. E fui verificar só uma questão em relação a esse exercício, tá? Porque tem uma leve diferença, mas está correta a maneira que eu vou resolver com vocês. Então, vamos voltar aqui porque é importante, tá? Já sei que eu posso aplicar a lei de Newton da viscosidade. Como o perfil de velocidade é linear, eu posso dizer que a tal de Rθ vai ser igual a menos μ. Vamos lá, delta Vθ dividido por ΔR, tá? Lembra que eu estou tratando, por enquanto, só da casca. A gente vai pegar e abrir a nossa diferença. Então, tal de Rθ vai ser menos μ, tá? Qual é a velocidade da casca do cilindro? Vai ser ômega, velocidade angular, que multiplica R, que é o raio desse cilindro interno aqui. Eu vou colocar RI. A sua posição, de acordo com o sistema de coordenadas, é RI. Vamos lá, então. Indo de dentro para fora, quando eu chegar no cilindro externo, a velocidade vai ser 0 e a sua posição vai ser RE. Lembrando que RE é maior do que RI. Nós concluímos que a tal de Rθ vai ser menos μ. Aqui vai ficar ômega RI. Deixa eu botar direitinho aqui. Ômega Rzão. Minha letra está estranha. Ômega, agora sim. Ômega Rzão. RI menos RE vai ficar menos delta, que é a folga que separa o cilindro interno do de fora. Então, tal de Rθ vai ser μ ômega RI divide por delta, tá? O que a gente pode fazer? No final das contas, se eu aplicar a lei de Newton da viscosidade, eu só consigo obter tensões. Mais tensões eu consigo relacionar com força, tá? Um detalhe: constante, constante, constante e constante, tá? Então, eu posso fazer o seguinte: pela definição de tensão, vamos lá. Pela definição de tensão, a gente vai ter que a tal de Rθ, ela vai ser a força, tá? A força cisalhante, que está ali sendo feita na casca, dividida pela área da casca do cilindro. Então, a força cisalhante vai ser a tal de Rθ, que multiplica a área da casca. Então, vamos lá. A força tal de Rθ a gente já conhece, é μ ômega RI divide por delta, e a área é a área da casca, que a gente já sabe que é 2π raio interno a altura desse
cilindro interno, que vale aqui 13 polegadas, tá? Então, tá aí, eu consigo achar a força necessária para fazer somente a casca do cilindro interno girar. Mas eu não quero saber da força necessária, eu quero saber do torque, tá? E como é que vai ser a questão do torque? O torque eu vou representar... Perceba também, olha, constante, constante, constante. Isso aqui a gente já definiu como sendo constante. Então, a força, ela é constante, não depende de nada. Tá? Então, por fim, pela definição de torque, e essa, a propósito, é uma novidade na disciplina, vocês podem ter visto isso nas físicas da vida, o torque ele é nada mais do que, vou usar esse símbolo, tá? Força vezes a distância, tá? Essa força é a força que está sendo aplicada e essa distância ela representa o nosso braço de torque, tá? Essa distância ela é medida a partir do eixo de rotação. Então, imagina, vamos mudar aqui de tela um pouquinho. Pronto, vamos olhar para minha cara. Imagina o seguinte, isso aqui é uma porteira, tá? Tem uma dobradiça aqui nessa ponta, onde está meu dedo, e eu vou aplicar força aqui, tá? Na outra extremidade, fazendo esse movimento, tá? Então, a força, tá? É justamente a força que meu dedo está aplicando, e essa distância D vai vir daqui, tá? Até a extremidade onde o meu dedo está localizado, ou seja, de um dedo até outro. Então, esse vai ser o braço de torque, tá? No caso do... Deixa eu ver, eu posso usar aqui. No caso do nosso cilindro, tá? A gente tem um eixo aqui no meio, tá? Não é aberto assim. Espera aí. É que eu não quero molhar minha mesa. Nem, aliás, a mesa é o menor dos problemas, porque a mesa a gente consegue limpar. O problema é o computador. Vai ser alguma coisa que é mais ou menos desse tipo aqui, tá? Onde você vai ter um eixo, alguma coisa conectada aqui. Mas, pronto, falei, caiu uma gotinha aqui do meu chá na minha mesa. Deixa eu dar uma secadinha. E pronto, acho que segura. Mas, enfim, o nosso eixo ele vai estar localizado bem aqui no meio e o fluido ele está aqui nas bordas, tá? Ou seja, a força ela é aplicada ao longo dessa borda. Então está aqui o seu eixo de rotação e aqui está a força. No caso, o braço de torque ele corresponde ao próprio raio, tá? Desse cilindro interno. Então, vamos dar continuidade aqui. Tá, então lembrando que eu vou deixar aqui registrado onde D é o braço de torque medido a partir do eixo de rotação. Pronto. Prestar atenção quando estou tratando dessa questão do torque, tá? Uma vez dito isso, fica fácil calcular o torque exercido na lateral. Eu vou chamar isso aqui de torque lateral, tá? Pelo fluido que está em contato com a lateral do cilindro. Vai ser o seguinte: viscosidade μ, divide isso por ômega RI delta 2π, raio interno, desfaz isso, L. Agora sim, isso eu já conhecia, era a própria força, né? Que está aqui. Agora falta multiplicar pelo braço de torque, que é o próprio raio do cilindro interno. Então, nós concluímos que o torque lateral ele vai ser μ, ômega, raio interno, ele aparece 1, 2, 3 vezes. Então, é raio interno ao cubo, divide por delta, 2πl. Tá? É isso mesmo, produção? É isso, tá? Então, a gente finaliza aqui
a expressão para o torque lateral. O problema vai vir com o torque de fundo, tá? Quando a gente pensar na parte do fundo, tá? Opa, não quero saber disso. Ai, vamos lá. Agora, vamos passar para o fundo, tá? E a gente vai proceder de maneira bem similar, tá? Vamos aplicar a lei de Newton da viscosidade. Então, lembra que, a propósito, lembra que para o primeiro caso eu botei o sistema de coordenadas aqui em cima? No segundo caso, tá? Que agora a gente vai se preocupar só com o fundo, a gente vai botar o sistema de coordenadas aqui, tá? R e a direção Z aqui e a direção θ anti-horário. Tá? Eu vou mostrar agora por que isso acaba simplificando a nossa vida. Vamos então aplicar a lei de Newton da viscosidade. Nós vamos ter a tal de alguma coisa, que vai ser menos μ, tá? Nós temos aqui dV. Aliás, isso aqui é Z, né? Então, a gente continua fazendo o fundo rodopiar, continua fazendo ele girar. Então, a gente vai ter uma velocidade Vθ. E essa velocidade Vθ, ela varia com a direção Z. Ou seja, aqui em cima, em Z igual a zero, ela existe, tá? Tem um valor lá que pouco me interessa. E aqui embaixo, ela é zero, porque o cilindro de fora ele é fixo. Então, a gente vai ter aqui uma tal de Zθ. E a minha mesa digitalizadora deu uma travada. Pronto. A gente vai ter então aqui uma tal de Zθ menos μ dVθ dz. Mas eu vou aplicar a minha hipótese do perfil de velocidade linear. Tá? Então, nós vamos ficar com menos μ ΔVθ divide isso por ΔZ. Lembrando, termo positivo, maior quantidade de movimento, maior velocidade. Termo negativo, menor quantidade de movimento, menor velocidade. Tá? Então, vai ficar aqui μ. Nós vamos ter ômega Rzinho, e a sua posição é zero, menos, aqui vai ficar zero, e aqui é delta. Por que eu falo? Porque eu poderia fazer agora sim. Foi o motivo de eu mudar o meu sistema de coordenadas. Eu podia fazer usando esse sistema daqui. Eu podia. Só que, olha só, a minha distância Z para o fundo do... Lembra que o meu primeiro sistema de coordenadas estava aqui, tá? Onde eu marquei com esse X. Então, olha, a posição Z do fundo do meu cilindro interno não ia ser zero, ia ser L, e a posição do fundo do cilindro externo ia ser L mais delta. Tá? Então ia ficar... Opa, caiu minha calculadora aqui. Então ia ficar um pouquinho mais complicado, aparecer um pouco mais de complicação. Tá? Mas você poderia também resolver isso aqui sem problema. Mas eu acho que desse jeito fica mais bonito. Por isso que eu defini esses dois sistemas de coordenadas. Tá? É mais para mostrar que é possível fazer. Então, a gente vai ter aqui que a tal de Zθ vai ser menos μ, divide isso por ômega R menos delta. Então, aliás, eu coloquei aqui Rθ, né? É Zθ. A tal de Zθ vai ser μ, divide por ômega R, divide por delta. Multiplica por ômega R. Observe o seguinte, a gente tem aqui só uma letra, mas é uma diferença fundamental entre a casca e o fundo. E é justamente por causa disso que eu estou separando. Eu não havia mencionado aqui na questão da casca. Era tudo constante? Então, a casca toda ela se move com uma mesma velocidade. Não é o caso do fundo, tá? Para isso ficar exemplificado, eu vou de novo trazer aqui o meu auxílio didático da nossa colega Daniela Mercury. Tá? Então, tá aqui o CD da Daniela Mercury. Se eu conseguir mostrar para vocês. Tá?
O que eu vou fazer? Eu vou rodar ele um pouquinho, tá? Então, olha, tentar rodar com uma velocidade mais ou menos constante. Se bem que tem uma luz tão forte aqui que não dá, né? Então, observa o seguinte, tá? Eu senti que tem uma marcaçãozinha aqui. É uma... Ah, não, é uma sujeirinha. Deixa eu deixar essa sujeirinha no lugar. Pronto, vamos ficar aqui bem perto com o nosso auxílio didático, tá? Preste atenção nessa... Opa, cadê? Isso aqui não vai dar certo. Se eu fizer usando isso, funciona muito melhor. Pronto, usando uma lapiseira. Pronto. Vamos pegar aqui alguma referência, tá? Tem esse pequeno risco aqui. Você é capaz de conseguir acompanhar esse risco, tá? Então, vamos tentar aqui bem devagar. Olha. Tem até esse risco maior aqui. Acho que a gente consegue acompanhar ele, né? Então, tá aqui. Pronto, olha. A gente consegue acompanhar ele, tá? Mas, tenta ler o texto que está na borda. Tenta ler o texto, que eu vou girar mais rápido. Eu acho que com um pouco de esforço você consegue acompanhar o risco. Mas o texto que está mais para a borda começa a ficar um pouco mais difícil de enxergar, né? Outra maneira de você observar isso é quando vocês estiverem na rua, tentem ver o pneu do ônibus, tá? Vocês vão conseguir ver aquela parte do centro, a gente chama de cubo de roda. Aquilo ali provavelmente vai ter alguma marcação ali, né? Nem que seja só um desenho, alguma sujeirinha ali. Você marca, você vai conseguir ver ela girando. Agora, na lateral do pneu, também identificado ali. Tem fabricante, pressão, data de fabricação, todas aquelas informações. Você não vai conseguir ler, porque a velocidade ali é muito maior, tá? Então, aqui nesse fundo, você ganha o problema da variação da velocidade linear, tá? A velocidade angular é a mesma, ele gira com a mesma taxa de rotação, 30 RPM nesse caso. Só que a velocidade angular, a velocidade linear, perdão, confundi aqui, a velocidade linear, ela varia de 0 no eixo e vai aumentando para as bordas. Por isso que está aqui ômega-rzinho. Então, significa que isso aqui, muito importante, isso aqui é variável, tá? E variável é igual àquela sujeirinha em blusa branca, que se você vê uma sujeirinha você não quer mais usar, então, é a mesma ideia aqui, ela se alastra, tá? Então, o fato de você ter uma variável na tensão, significa que essa tensão aqui é uma tensão variável, tá? E aí, qual é a próxima coisa que a gente fez? A gente recorreu à definição de tensão, tá? Então, vamos lá. Recordando a definição de tensão. Eu não disse que a tensão era força sobre área, tá? Já adianto que nesse caso não vai funcionar, tá? Por quê? Esse é um caso especial, tá? Para tensão constante. Ou seja, tensão é força sobre área, só vale se a tensão for constante. Se a força for constante, se tudo for constante, tá? Não é o nosso caso. Por quê? Porque a tensão também variou. Então, eu vou ter que trazer uma nova definição, tá? Eu vou ter que falar que tal dizer θ é elemento diferencial de força dividido por elemento diferencial de área, tá? Então, o que eu fiz em seguida? Eu não isolei a força, então a gente vai ter que um elemento diferencial de força é a tensão que multiplica por um elemento diferencial de área, e aí, para achar a força completa, eu vou ter que resolver uma equação diferencial integrando em ambos os membros. Percebam, então, que o método de solução ele bifurca abruptamente. Uma coisa, quando era constante, essencialmente manipulação algébrica.
A outra, quando é variável, equação diferencial. Então, são caminhos bem diferentes. Fique claro o seguinte, eu posso resolver os dois, tanto casca quanto fundo, pelo método diferencial, tá? Mas o que? Se eu fosse... A tensão não é constante? Se a tensão... Aliás, se a tensão fosse constante, se a gente estivesse na casca, esse tal de zeta ia para fora. Então, ia essencialmente, se fosse constante, eu vou até escrever aqui, se fosse constante, você teria integral do elemento de força é tensão integral do elemento de área. Isso ia dar, essencialmente, força é igual a tensão vezes a área, então tensão é força dividido por área. Claro que isso tudo, essa passagem de vermelho aqui, só funciona quando a tensão é constante, tá? Por isso que eu posso fazer isso aqui que está em cima, porque a tensão me permite, tá? É um caso especial, é um caso degenerado da tensão variável. Mas, enfim, isso não é importante. Vamos, então, focar em resolver a nossa equação diferencial, tá? Então, a força, ela vai de 0 até a própria força, elemento diferencial de força, pronto. Vamos integrar aqui, tá? A gente está variando na área. Então, a área é o quê? Tem duas dimensões, tá? Então, vamos deixar aqui duas integrais, uma integral dupla. A tal de zeta, qual é a expressão para ela? Mi, ômega, Rzinho, divide por delta. Lembre-se do seguinte, nós estamos integrando em outro sistema de coordenadas que não é o retangular, que não é o cartesiano. Então, aparece o jacobiano. Lembrem lá de C243, cálculo 3. O jacobiano das coordenadas cilíndricas é o próprio raio, Rzinho, tá? E aí, eu vou ter que construir o elemento de área. Qual é a área do meu fundo? É uma área circular, tá? Então, eu vou ter que me movimentar no raio. Qual é o meu objetivo, a propósito? Vamos voltar só um pouquinho. Por que eu estou fazendo isso? O meu objetivo é descrever a área onde eu estou integrando, tá? Qual é o formato que eu quero integrar? É um formato de um círculo. Tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso. Como é que eu vou descrever a área de um círculo? Ora, vamos colocar aqui na tela cheia. Eu vou me movimentar na direção radial, então eu tenho uma linha, e depois eu vou varrer, tá? E aqui meu dedo não deixa. Eu vou varrer toda essa área de um círculo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um raio e fui do eixo, do zero até a extremidade, no caso, é o raio do cilindro, e depois eu fui com θ de 0 até 2π, tá? Então, o nosso elemento diferencial de área vai ser R d θ. O raio, perceba, fora é com o de fora, de dentro é com o de dentro, tá? Então, o θ, como eu havia comentado, ele varia de 0 até 2π, e o raio varia de 0 até o raio do cilindro, que é RI. Perceba já que nessa, a gente já pode, primeiro, já podemos resolver isso, é fácil, tá? Já podemos resolver a integral. O que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar nessa integral aqui de dentro, tá? Quem é que pode sair? Perceba, essa é uma integral com respeito ao raio. Então, esses carinhas aqui podem sair, porque eles são constantes, e o dθ também pode sair, porque ele não é função do raio, tá? O dθ é simplesmente função do ângulo. Então, essencialmente, a gente vai ficar com o seguinte. A primeira daqui vai ficar a própria força, vai ser integral de 0 a 2π. Aliás, constante, manda para fora da integral. Mi, ômega, divide por delta. Agora sim, se é constante, não fica dentro de integral alguma. Agora sim, integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 até RI. O
Quem vai ficar do lado de dentro é R ao quadrado. Pronto, deu um surto aqui já no computador. Maravilha. R ao quadrado dr. Que maravilha. Agora fica fácil de resolver essas integrais, tá? Então, mi ômega divide por delta. Integral de dθ é θ, variando de 0 a 2π, é o próprio 2π. A integral de R2 dr vai ser R3 sobre 3. E isso vai estar variando de 0 até Ri. Então, nós vamos ter mi ômega divide por delta, que multiplica 2π, que multiplica raio interno ao cubo, divide isso por 3. Deixa eu só confirmar que é isso mesmo. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Peraí, deixa eu só verificar uma coisa. Acabei de ver aqui que eu tô. Esse exercício já está resolvido, tá? Eu resolvi ele antes da monitoria. Acabei de ver que eu cometi um erro. Olha só. Muito cuidado com que você. Aliás, tá? Ômega de rotação, a taxa de rotação, tá? A propósito, vai ser. Não, pior que não está errado. Eu coloquei aqui ômega R, tá? Eu não estava preocupado com o ômega. Tá? O ômega vai ser 2π, número de rotações. Tá? A questão do raio ela já está tratada aqui. Então, a gente pode... Achei que eu estava errado, mas não, está certo. Ainda bem que eu resolvi antes. Deixa eu ver se melhora aqui. Isso aqui vai ser o ômega. Ele é 2π, número de rotações, delta, que multiplica 2π, raio interno ao cubo, divide por 3. A gente pode melhorar um pouquinho, tá? Vai ficar mi 4π ao quadrado, número de rotações, delta. Vamos colocar aqui 3, traz o 3 para cá, e a gente vai ter aqui o raio interno ao cubo, tá? Vamos verificar aqui para ver se está batendo. Então, atenção, tudo bem. Tá, vamos continuar aqui então. Como eu havia comentado com vocês, a gente não quer força, a gente quer o torque, tá? Então, a força aqui... A força aqui, tá? Eu já achei a força total, tá? Essa é a força total necessária para fazer girar. Acaba que eu resolvi essa integral? Sim, eu resolvi corretamente, mas não foi no melhor momento para fazer isso, tá? O que a gente vai fazer? Vou jogar isso aqui para o lado. Vamos só colocar o seguinte. Elemento de... Isso, só para falar que esse exercício ele até me dá um nó na minha cabeça, tá? Mas enfim, tudo bem. Não escolhi o melhor momento para integrar. Vamos só falar da definição de torque, tá? Então, de novo, a definição de torque vai passar pela mesma ladainha. Ela, entre variável e constante, você tem definições diferentes, tá? Então, a definição de torque vai ser um elemento diferencial de torque, tá? Vai ser um elemento diferencial de força vezes o raio, tá? Então, para o nosso caso, um elemento diferencial de torque vai ser o elemento diferencial de força, que é a tal de zeta, elemento de área, raio. E agora sim, tá? A gente faz a substituição, tá? A integração você só faz quando você vai efetivamente calcular o torque, tá? Por isso que eu falei, eu fiz na hora de fazer a força, acabei fazendo no momento errado. Então, vamos lá. A gente vai ter então a integral, elemento diferencial de torque,
de 0 até o próprio torque. Lembrando que a gente está tratando só do fundo. A tensão ela vai ser μ ômega R divide por delta. Aliás, eu esqueci de botar as integrais, né? Então vamos já botar aqui. A explicação que eu fiz antes continua valendo, tá? Eu ainda estou integrando no fundo. Então, μ ômega R divide por delta. A área é R dr dθ. Não esqueçam do jacobiano. E aqui ainda tem mais um Rzinho, tá? E esse entrou por causa do torque. Então, a gente vai ter aqui torque total é μ ômega delta integral de 0 a 2π dθ integral de 0 até RI. Quem ficou? 1, 2, 3. Então, a gente vai ter aqui R3dr. Então, de maneira bem similar ao que a gente já obteve antes, 2π, número de rotações, delta, 2π, R4 divide por 4, variando de 0 até Rzão. E nós vamos obter que μ 4π ao quadrado, número de rotação, divide por delta, raio interno a quarta, divide por 4. Tá? 4. Isso, exatamente. Agora está igualzinho ao que eu obtive anteriormente. Tá? Dessa maneira, o que a gente pode fazer só para simplificar a nossa vida? 4 com 4. E então vai ficar μ π ao quadrado, o número de rotação, divide por delta, raio interno elevado à quarta. Por fim, tá? Vale que o torque total vai ser igual à soma do torque lateral com o torque de fundo. Tá? Então, tá aí. Só preciso somar as duas expressões agora. O torque total requerido para movimentar o cilindro, ele vai ser o lateral, que é... só vou copiar a expressão aqui, literalmente. Dá para melhorar esse torque lateral, tá? Fazer a mesma coisa que eu fiz lá, que é o ômega, tratar do ômega, tá? Então, isso aqui vai ser μ. O ômega é o quê? Vai ficar 4π ao quadrado, número de rotação, divide por delta, raio interno ao cubo L. Tá? Então, tá aqui. Esse vai ser o nosso torque lateral. Por isso que eu adoro copia-cola aqui. Tá aí o nosso torque lateral. E a gente vai somá-lo com o torque de fundo, que é esse aqui. Só botar todo mundo com a mesma cor. Maravilha, tá aí. Percebam que a gente tem bastante constante aqui para poder trabalhar, tá? Tem muita constante aqui. Então a gente já pode botar algumas coisas em evidência. Por quê? O meu objetivo, no final das contas, não é nem torque. O meu objetivo é viscosidade, tá? Então, vamos já preparar o nosso meio de campo aqui para botar a viscosidade na cara do gol. Então, quem é que se repete? É μ π ao quadrado n dividido por delta, tá nos dois, tá? A gente tem o raio interno ao cubo, tá? Então, nesse membro aqui da equação, quem foi que não se repetiu? Foi o 4. O 4 ficou de fora. Então, a gente vai ter 4π ao quadrado. Sim, o L também ficou de fora. 4L, vamos lá. E desse termo aqui, quem ficou de fora? O π. Você estava. Tá. Então, aqui, quem ficou de fora foi o raio interno para fechar o raio a quarta. Tá? Então, agora, para eu achar a viscosidade, eu só preciso reorganizar a minha equação, tá? Então, torque total multiplica por delta, divide
por mi π ao quadrado, número de rotação, raio interno ao cubo, e também 1 sobre 4L mais raio interno vai ser igual a mi, tá? Então, tá aí, a gente finalmente consegue achar a nossa resposta. Graças a Deus, tá? A próxima coisa que a gente pode fazer, a gente precisa fazer, na verdade, é harmonizar as unidades do problema, tá? Por quê? Aí fica na sua escolha, tá? Nós temos aqui alguns... Vamos lá. Harmonizar a unidade do problema, eu preciso saber qual é o sistema de unidades que eu quero usar. Se a gente fizesse aqui as contas no SI, eu teria que converter muita coisa. Por quê? Eu teria que converter torque, número de rotação e todos esses comprimentos aqui. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, só 6 conversões para fazer, tá? Se eu trabalhar no sistema inglês, eu repito, eu não sou muito fã, mas tem que ter pelo menos, saber mais ou menos como as coisas funcionam. O torque ele fica quieto, eu só teria que mexer com o número de rotação, mas eu ainda teria que mexer aqui nos comprimentos, tá? Então, não tem assim grande vantagem de ficar no sistema inglês, tá? A gente já pode partir então direto para o sistema internacional, tá? Daí a gente faz o seguinte, só um momentinho. Parei aqui para fazer o almoço, agora mês de 44, comecei 10h30 e não acabou. Minha aula, minha querida. Vamos lá, então. O que falta a gente, né, é harmonizar os dados. O que eu vou fazer? Vamos harmonizar no SI, tá? Então, vamos colocar aqui um pedacinho para a gente anotar. Tem coisa demais aqui. Isso. Vamos colocar aqui harmonizando os dados do problema. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos começar com o torque, tá? O torque total, ele é 3 libra-força pé. Então, vamos ver se a gente tem aqui algum fator de conversão, tá? Cadê aqui? Cadê? Para torque, tá? Nós não temos fatores de conversão. Então, a gente vai ter que converter na marra, tá? Uma libra-força é 4,448 newtons. Então, já deixar aqui registrado. Vamos registrar aqui que uma libra-força é 448 newtons. E que um pé é 0,3048 metros. Então, substituindo esses dados aqui para converter o torque, a gente vai ter 3 que multiplica 4,448, 0,3048 Nm, que é a unidade de torque. Então, vamos lá. A resposta é 4,06725. Newton-metros. Quem foi que ficou de fora aqui nessa história? Ficou, vamos lá, então, torque delta, tá? Então, delta é a folga, tá? Que é 0,01 polegadas. Mas a gente já sabe que uma polegada é 2,54, 10 a menos 2 metros. Tá? Vocês não estão vendo, mas tem um cachorro aqui rolando na minha cama. Enfim, convertendo.
que eu encontrei foi 254, cor errada, né? É o azul aqui. 254 que multiplica 10 a menos 6 metros. Quem é o próximo aqui? Opa! Eu vim aqui, claro, só um errinho aqui em cima, que agora que eu percebi, eu não tenho que converter a viscosidade, porque eu não tenho, eu quero calcular. O que ela está fazendo aqui? Então, tira ela daqui, que ela trouxe informação demais. Π ao quadrado a gente tem, o número de rotação é 30 rotações por minuto. Esse a gente já faz de cabeça, é meia rotação por segundo. Lembra que no SI a unidade de tempo é o segundo. Qual é a próxima que a gente precisa? Raio interno ao cubo. Raio interno ao cubo, tá? Lembra do seguinte, o diâmetro do cilindro de dentro é 6, né? Então, o raio interno ele vai valer 6 polegadas. Então, se a gente pegar 6 e multiplicar por 254, 10 a menos 2, a gente vai obter 0,1524 metros. O que a gente falta aqui? Falta 1 sobre 4L, né? Então, o comprimento L também não é 6 não, é 13 polegadas. Então, tem que converter também. Então, a gente tem aqui 13 que multiplica 2,54, 10 a menos 2, vai ser 0,3302 metros, tá? E a próxima coisa que nos falta, como sempre, é substituir os dados do problema. Então, vamos aí substituir os dados do problema. O que é que a gente tem para calcular? A viscosidade μ vai ser torque vezes o delta. Então, o torque é 4,06725. O torque delta, né? Isso. O delta vale 254, 10 a menos 6. Embaixo vai ficar π ao quadrado n, raio interno ao cubo. Então, π ao quadrado, que multiplica 0,5. A propósito, a unidade de número de rotação e velocidade angular é sempre tempo elevado a menos 1, tá? Então, aqui, segundo a menos 1. Da onde você tirou a informação? Foi das vozes da sua cabeça, Rodrigo? Nem um pouco. Está escrito aqui, tá? Velocidade angular tem dimensão de tempo a menos 1, tá? Então, cuidado com isso. Quem é que tá? Pronto. O que houve aqui com o bonito, que não quer escrever? Tá. Foi o N, o raio interno ao cubo é 0,1524 ao cubo, que multiplica metro cúbico. Maravilha. Foi. Falta o resto, né? 1 sobre 1 dividido 4, 0,3302 mais 0,1524. Tudo isso tem unidade de metros, tá? Agora, então, vamos montar aqui a parte numérica e depois a parte de unidades. O que a gente vai ter, então? Vai ser, aliás, né? 4,06725, que multiplica 254, 10 a menos 6, π ao quadrado, 0,5, 0,1524 ao cubo. E aqui vai ficar... Você pode esticar isso aqui um pouquinho?
que multiplica 40,3302 mais 0,1524. Ótimo, e quem é que vai ficar aqui do ponto de vista de unidades? A gente vai ter, essencialmente, Newton, metro, que multiplica metro, e aqui vai ser segundo a menos 1, metro cúbico, e aqui embaixo metro. Então, vamos lá, tá? Esse metro morre com esse metro morre com esse aqui, para ficar metro quadrado. Então, a gente vai ter, essencialmente, no final, Newton, metro a menos 2 segundo, tá? Mas o que é força dividido por unidade de área? É o Pascal. Então, isso aqui é o nosso colega Pascal segundo. Então, nós obtivemos a unidade que a gente esperava. Vamos agora para as contas, tá? Então, vamos partir para as contas. Tentar fechar em 30 segundos. Vamos lá. Encontrei aqui a resposta, eu vou só verificar e está absolutamente correta. Eu estou encontrando uma leve diferença em relação ao que eu achei antes. Deixa eu rebater a conta. O que eu fiz aqui, tá? Serve como dica para vocês também. Muitas vezes, quando está dando alguma conta, a conta já está ficando um pouquinho grandinha, mas eu já sei que tem alguma diferença, porque eu já resolvi esse exercício e eu não estou achando o resultado. É de duas umas, ou eu errei na primeira solução, ou estou errando agora. Mas, enfim, quando a conta começa a ficar grandinha, eu costumo dividir ela em pedaços, fatiar a conta. Então, eu primeiro resolvi a parte grande, que está aqui, depois eu resolvi esse pedaço, e depois eu resolvi o pedaço entre parênteses, tá? Você vai ganhar um pouquinho de erro, mas é uma coisa desprezível se você estiver com bastante casa decimal, e aí fica mais fácil você entrar com todas as informações na calculadora. Então, deixa eu fazer aqui, 0.01747, 1.4732, tá? Pronto. Encontrei um resultado diferente do que eu encontrei antes. Meu Deus, Rodrigo. Então, depois de gastar um tempinho aqui rebatendo as contas, eu cheguei no valor correto. Não entendi o que estava acontecendo. Parece ser um erro de digitação por parte minha, tá? Então, a resposta que a gente vai encontrar aqui no final vai ser 40,14... 14 não. Vamos colocar aqui 40,15 10 a menos 3 Pascal segundo, também conhecido como 40,15 milipascal segundo, tá? Então, essa é a resposta para esse exercício, minhas senhoras e meus senhores, tá? Vamos lá, então. A única coisa que falta para terminar é isso. Obrigado.